Que dê certo. Bom, acho que começou. Então, oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente está aqui com mais um episódio do podcast do Matemático Queer. E nós vamos bater um papo sobre interseccionalidade com duas convidadas muito especiais. Aqui quem vos fala é o João Gabriel. Eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E a nossa primeira convidada é a professora de licenciatura em Educação do Campo e também professora do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nosso PPG do MAT. Ela também é mãe da Rosa e também é bastante interessada em questões da contemporaneidade. Então, eu chamo agora para compor aqui a professora a doutora Vanessa Neto. É um prazer estar aqui, receber você aqui, prof. Oi, João. Oi, Thaís. Agora, eu vou apresentar a Thaís também, prof. Você deu spoiler da segunda convidada, prof. Não podia. Bom, então, a nossa segunda convidada, ela é a professora Thaís, assim como a professora Vanessa falou. Ela é a minha colega de mestrado aqui do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela está com um pezinho ali no doutorado, quase já, terminando o mestrado. Falta só a banca, a parte mais fácil, né, Thaís? A banca e a defesa. E é isso. É um prazer Oi, receber gente. você, Thaís. Muito obrigada. Oi, João. Oi, Vanessa. Um pezinho bem longe, né, do doutorado, né? Tá quase, tá quase. Só defender agora. Só. Bom, eu chamei vocês aqui hoje para a gente, com o Matemático Queer, ele queria discutir um pouco a respeito de interseccionalidade. E a professora Thaís e a professora Vanessa, elas discutem essa temática. E eu também discuto essa temática, eu quero começar a discutir. Então, eu acho que, num primeiro momento, seria legal as duas, né? Quem se sentir melhor, falar como que foi essa trajetória de vocês se encontrando dentro do tema da interseccionalidade, o que é interseccionalidade. Bom, João, eu tinha combinado com vocês que eu iniciaria aqui uma breve reflexão. Então, bom, primeiro eu queria agradecer ao Matemático Queer, ao João, ao Agnaldo, por esse espaço, né, para que a gente possa dialogar sobre interseccionalidade, sobre todos os marcadores sociais que perpassam essa. Não todos, obviamente, porque a gente. Eu acho que vai acabar discutindo aqui, a gente não vai cobrir, né, na pesquisa da Thaís, no meu trabalho, de maneira mais geral, todos os marcadores sociais com os quais a gente poderia trabalhar, né, pensando essa questão da interseccionalidade. Mas eu acho que o matemático é bem desse espaço para a gente trazer quais são, né, esses olhares que a gente está produzindo, né, muito orientadas pela perspectiva da interseccionalidade, é bastante gratificante, né, é muito importante para a gente. Então, eu queria agradecer por este espaço. Me desculpar também por ter dado spoiler para outra convidada, sobre a outra convidada. Mas, bem, João, eu acho que quando a gente pensa como é que o trabalho da Thaís vai chegar nessa temática da interseccionalidade, que é por onde eu tenho trabalhado com interseccionalidade, né? É por meio da pesquisa da Thaís. Eu acho que eu preciso só contextualizar essa abordagem que a gente vem dando, que culmina hoje no que a gente está fazendo dentro do NIEMS, né? Que é o nosso grupo de estudos, pesquisas, né, investigação, que é o Núcleo de Investigação, Educação Matemática e Sociedade.
que é um grupo do qual eu e a Thaís fazemos parte, e outras pessoas também, né? Mas a temática, né, da interseccionalidade, eu acho que ela tem ali uma, vamos dizer, né, a sua gênese na minha trajetória acadêmica, quando eu começo a tratar especificamente das questões de gênero, né, e também um pouco das questões da educação do campo, né, que é, na verdade, a minha área de trabalho também e que acabou sendo minha área de pesquisa, né, eu atuo enquanto ensino e inevitavelmente, né? Não inevitavelmente, porque poderia ser evitado isso, mas por uma questão de escolha, afinidade, eu também decidi continuar pesquisando, utilizando a educação do campo como um espaço de pesquisa, né? Então, pensar essas questões de gênero, né, que também é uma questão que surgiu a partir da minha pesquisa com as questões da educação do campo, né? Porque o meu primeiro contato com as questões de gênero foram quando eu estava realizando minha pesquisa de doutorado, analisando livros didáticos que eram produzidos na época para a educação do campo, e as questões de gênero foram postas ali, né, diante de mim, né? Eu ao analisar esses livros didáticos, a questão de gênero não era uma questão que a priori me interessava, porém, esse meu debruçar permitiu que eu né, observasse isso na minha pesquisa, né? Então, ou seja, acredito que isso é pesquisa também, né? Você está ali imerso, né, influenciada por uma série de discussões que perpassam a sua vida acadêmica e não só, e aí você acaba se deparando com uma evidência, né, vamos dizer assim, uma evidência com a qual você escolhe e ali conduz a sua pesquisa também, conduz o seu olhar investigativo, né? Então, eu acho que a questão de gênero, ela surge daí. E depois do doutorado eu vim caminhando, tentando trabalhar bastante com as questões da perspectiva da educação matemática, por uma abordagem da matemática escolar, principalmente como uma política cultural, né? Muito orientada também pelo trabalho que eu fiz durante o doutorado, também com a Paola Valeiro. Então, tudo isso estava perpassando. E aí eu encontrei a Thaís, né? Na graduação, que eu também te encontrei, né, João, na graduação. Aliás, vocês dois foram meus alunos. Agora que eu tô lembrando disso agora. Sim, eu ainda, inclusive, na abertura do nosso evento aí da UFMS, eu ainda comentei que você havia sido a minha melhor professora de didática e tudo mais. Os outros professores vieram me matar depois. É de didática, gente, não é didática da matemática. Porque eu sou da Faculdade de Educação, né? Por isso que eu atuo na licenciatura de Educação do Campo. Então, foi um período em que a gente estava trabalhando com os cursos, com a disciplina de didática também, né? Então, eu trabalhei com você, com a Thaís, em diferentes turmas, né? Acho que vocês eram diferentes turmas, né? Sim, nós éramos... Eu acho que a Thaís era um ano mais à frente do que eu. E eu e a Thaís, né, nós somos graduados em matemática licenciatura. Não sei se a gente chegou a comentar, mas eu tô comentando de novo porque eu não lembro se eu tinha falado. Só tinha falado que a Thaís era graduada, né? Graduada em quê? Fica o mistério no ar. Mas então, desse encontro com a Thaís, ela, na época, eu acho que ela não pesquisava nada sobre isso. Depois ela fala que eu agora não vou recordar. Acho que na época não, né? Mas talvez eu tenha achado interessante, né? Eu lembro que era uma disciplina em que eu gostava bastante de pedir para vocês produzirem, né? E eu tentava produzir muito diálogo com vocês, muita produção escrita. Então, eu acho que nessa época eu já comecei a pensar na Thaís,
como uma pessoa com a qual eu gostaria de trabalhar, e aí ela, né, passa pelo trabalho de conclusão de curso, né? E aí eu acho que ela pode contar melhor para falar como é que isso acaba perpassando as questões de interseccionalidade, né? E aí depois a gente continua para ver o que é que a gente tem entendido como interseccionalidade, como é que a gente tem trabalhado, né, Thaís? Sim. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade aqui, agradecer o Matemático Queer, o João, a Vanessa, o Aguinaldo, por ter pensado em mim, assim, para discutir essas questões de interseccionalidade, que tem me atravessado bastante, assim, na dissertação. A Vanessa estava falando do nosso primeiro contato, né? Nosso primeiro contato foi na graduação, eu estava fazendo didática, uma disciplina que é ofertada pela educação, né? Pela Faculdade de Educação. E eu lembro que eu fiquei muito encantada, assim, sabe? Com a disciplina, eu compartilho da mesma experiência do João, Vanessa é uma pessoa muito maravilhosa, para além da orientadora. Ela é minha orientadora. Não estou enchendo o saco aqui porque ela é minha orientadora, tá, gente? Tá puxando o saco, hein? Tem alguém que quer passar na banca, hein, Vanessa? Enfim. E aí eu lembro que a gente discutia, isso é fato, ela colocava a gente para produzir bastante, assim. E aí, nesse contato com a Vanessa, ela me apresentou um documentário. Gente, toda vez que eu falo da Vanessa, assim, o primeiro contato com a Vanessa, eu tenho que falar sobre esse documentário. Para quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Pelo menos para mim foi um processo bem revolucionário, assim, das coisas que eu acreditava e defendia. Depois que ela apresentou Escolarizando o Mundo, né, o último fardo do homem branco, me fez refletir muitas coisas, e a partir das produções que eu ia fazendo na disciplina, alguma coisa a Vanessa viu em mim, algum olhar crítico, ainda não sei. E aí ela me convidou, se eu não me engano, para a iniciação científica, que ela tinha algumas questões que ela queria discutir na iniciação científica. Eu lembro que a disciplina que eu fiz com ela estava no meio da pandemia, eu estava deitada na minha avó e eu, do nada, a Vanessa me mandou uma mensagem: eu posso te ligar? E eu falei: meu Deus, ela quer me ligar? Tá bom. E aí ela me chamou para fazer isso, uma iniciação científica, e na época eu estava começando a fazer a monografia com uma outra professora, a professora Adriana, que também é do programa, que também se deu um convite de disciplina, assim, né? E aí foi assim que eu tive um contato com a Vanessa, assim. E na época ela ainda não era vinculada ao programa, então foi um processo de insistência, de oração, de todas as questões, para ela falar: pelo amor de Deus, se credencia, eu quero ser orientada por você, e finalmente deu tudo certo, ela é minha orientadora. Eu nunca tive contato com o conceito de interseccionalidade, assim, né? Na monografia eu trabalhei com algumas questões de raça e trabalhei também com algumas perspectivas, algumas experiências que eu tive com alguns professores na graduação, e eu não fazia ideia do que era interseccionalidade, que existia interseccionalidade, né? Então, o primeiro contato que eu tive com a interseccionalidade foi na minha primeira orientação com a Vanessa, em 2022, primeira reunião, que a minha ideia era trabalhar com filosofia da diferença, e que foi o projeto que eu entrei, né? E ela falou assim: Thaís, que tal a gente trabalhar com interseccionalidade? E eu falei: não sei o que é isso, mas vamos lá, né? Vamos estudar, estamos juntos. Eu lembro que eu entrei na Amazon, coloquei na interseccionalidade. Todos os livros que apareceram escrito interseccionalidade eu comprei. E foi assim que eu tive o contato, assim, com o conceito de interseccionalidade, pela Vanessa, né? Eu não sabia, não tinha nenhuma noção, assim, do que era e do que trabalhava, quem que poderia me ajudar, com quem que eu conversaria quando se pensasse, assim, interseccionalidade. Acho que foi isso, assim, basicamente, meu contato com a Vanessa. A gente vai só indo nas ideias dos orientadores, né? A ideia de autonomia é meio mentira. Eu só queria acrescentar também no que a Thaís falou. Primeiro que eu não lembrava dessa história, eu tô ligada para ela, mas as coisas que a gente faz, os assédios que a gente comete com os alunos. Mas eu acho que uma coisa que também a Thaís, talvez ela pode falar como ela sentiu isso, mas quando a gente foi fazer aquele levantamento do que estava sendo produzido, né,
sobre questões de interseccionalidade para iniciar a pesquisa dela, né? No campo da educação matemática foi, né, um novo desafio também, né? E eu acho que a Thaís também, além de ter enfrentado essa situação com o campo de pesquisa e o que já tinha sido produzido, não só, assim, se a gente for pensar especificamente no termo interseccionalidade, né, na ideia de interseccionalidade, né, tem uma especificidade aí. Mas também pensando em como a educação matemática no Brasil estava tratando as questões de raça mesmo, né? Eu acho que é uma questão que a Thaís pode falar como é que ela constatou isso aí, né? Nossa, essa parte de constatar, eu lembro que foi um choque para mim, assim, sabe? Porque ela apresentou, vamos estudar interseccionalidade, a primeira coisa, vamos fazer uma revisão de literatura, né? O que tem sido produzido. Até para você ver o que está sendo produzido e, de alguma forma, ver o que a pessoa produziu para seguir outros caminhos e tal, né? Porque tem aquele negócio, se você é a primeira pessoa a produzir questões sobre isso, então não tem muito com quem você dialogar. Você produz e, a partir do que você produziu, outras pessoas podem discutir, né? Então, eu lembro que esse era o meu maior medo, assim, né? Que a Vanessa falava, no máximo, Thaís, você vai ser a primeira a discutir essas questões. Pensa que bom, pensa que maravilha isso. E eu ficava muito angustiada com isso. Falei, gente, você é a primeira, e se eu falar isso errado? Se. Isso me angustiava um pouco. Mas, por outro lado, assim, que é a questão que eu vejo, né, que é a maior tristeza assim, que eu sinto é da educação matemática não estar trabalhando com essas questões, né? A linha de pesquisa que a gente trabalha é a formação de professores e currículo. E falar sobre formação de professores é trabalhar com os alunos que estão na graduação, que estão no processo de formação continuada, que já estão em sala de aula, e a gente parar para pensar e refletir que dentro do processo de formação de professores, tanto inicial quanto continuada, não está abordando essas questões como pesquisa, enfim, como que essas questões perpassam, me deixou muito chateada, assim, né? Eu lembro que eu ficava, gente, mas não tem pesquisa sobre isso? Como assim? Como assim a educação matemática não está trabalhando com questões de raça, de gênero, de sexualidade, de classe, de forma interseccionada? Porque quando a gente aborda essas questões, tem bastante trabalho que abordam de forma... Um só trabalha só com raça, outro trabalha só com gênero, outro só com sexualidade, outro só com classe, mas a matemática em si não tem trabalhado isso em conjunto, assim, né? Como que essas questões podem ser vistas de maneira interseccionada, né? E como que elas juntas produz e pode produzir outras coisas, né? Então, o primeiro contato assim que eu tive na revisão de literatura foi bem angustiante, assim, porque como assim, né? É uma questão muito emergente, muito importante, para além do campo da pesquisa, é para o processo de formação, como indivíduo, como pessoa, e a gente não está discutindo essas questões dentro de um curso de formação de professores. Para mim foi o que mais me deixou assim angustiada assim nesse processo, né? Não, é bastante evidente isso, até porque quando a gente vai fazer a pesquisa, né, existe essa questão da matemática ela não se envolver com esses assuntos. E aí isso é um estigma que a gente não, eu, né, carregava durante a minha graduação e eu não sabia que existiam outras possibilidades da matemática. Tanto que quando eu fui pesquisar para fazer o meu trabalho de conclusão de curso também, eu não sabia que eu podia trabalhar com temáticas relacionadas a gênero, sexualidade. Então, quando me falaram, você pode pesquisar sobre isso dentro da sua área da matemática? E eu falei, como? Cadê a matemática aí? Então, assim, até a gente que está ali, a gente é pego por essa visão de que a matemática é apenas cálculos e números. E aí, quando a gente começa a trabalhar com as questões, com essas questões de gênero, raça, classe, a gente percebe que tem muito delas dentro da matemática, muito da matemática influencia nelas, até por várias questões, né? Eu mesmo, no meu trabalho de conclusão de curso, eu pesquisei sobre gênero e sexualidade. E aí, quando eu fui ver, eu estava falando de gênero, de sexualidade, e aí tinha um assunto muito evidente ali que eu não estava enxergando, que era as questões de raça. Então, assim, a pessoa que eu fiz uma entrevista, a pessoa que eu tinha entrevistado,
comentava sobre preconceitos, estigmas e bullying que ela sofreu por ser um homem gay, só que essas questões elas também estavam atravessadas por outras questões, que ele era um homem gay e ele era um homem preto. Então, assim, e ele se define como um homem preto. E pobre ainda. Ele também se define como pobre. Então, assim, essas questões, elas perpassavam ali a questão da sexualidade dele, tanto quanto a questão da sexualidade perpassava a questão da raça. Então, é uma questão, a interseccionalidade estava presente ali. E só não vê quem não quer, né? Sim, você falou uma questão aí, né, desde a época da graduação, e a Vanessa fez um comentário no texto da qualificação, você não tinha percebido que a matemática, se mesmo depois da monografia, eu não percebia que a matemática podia trabalhar essas questões, né? E eu não percebia, assim, né? Para mim, quando eu escrevi a monografia, era mais um processo de externalizar algumas questões que eu tinha perpassado ali. E aí, mesmo a revisão de literatura que eu fiz para a monografia, não tinha muitos trabalhos assim, né? Então, continuava naquela ideia de que a matemática não discutia essas questões. Eu estava discutindo questões, por eu estar no curso de licenciatura, que eram questões que passavam comigo. Então, para mim, não fazia muito sentido pensar que a matemática abordava essas questões. Então, eu não conseguia ver essa interseccionalidade. Para mim, era só eu, uma menina negra, fazendo um curso de licenciatura em matemática, que sentiu necessidade de falar sobre algumas questões. Entendeu? Então, mesmo depois da monografia, eu ainda acreditava muito que a matemática não abordava essas questões. Porque uma das questões que eu sempre comento, né? Quanto mais você se aproxima da matemática, pelo menos eu, né? Quanto mais eu me aproximava da matemática, mais eu me afastava dessas questões, né? Porque, de certa forma, a matemática rouba muito do seu tempo, assim, né? Ela é um pouco narcisista, assim, né? No sentido de querer muito para ela, né? Você tem que estudar muito, você tem que fazer muitas listas, muitos exercícios e tal. Então, ela rouba bastante do seu tempo. E, para mim, durante a graduação, roubou tanto esse tempo que eu não... As outras questões, para mim, meio que não existiam, entendeu? Era só matemática que era importante. Então, as questões, o racismo que eu sofri, as outras questões que eu perpassei ali durante a graduação, não tinha tanta importância, assim, né? Eu só fui dar importância para essas questões e ver assim que realmente eu consigo trabalhar com a matemática, com a educação matemática, com outras questões, com questões sociais, com questões de raça, questões que são emergentes na sociedade, agora na dissertação, que eu parei, estudei, e aí foi um estudo mais a fundo, aí vendo outras pessoas também pesquisar, participar de eventos também me ajudou a olhar, ter um olhar, se não ter um olhar, né, ter uma percepção de como que a gente pode trabalhar matemática nessas questões, né? E é uma das questões que a minha mãe sempre fala, né? Quando eu falo, ai, mãe, estou fazendo dissertação com questões de raça, mas a matemática pode trabalhar com essas questões? Eu falei, mãe, pode, porque se não pudesse, eu não estaria fazendo mestrado, não. Então, ela pode discutir essas questões, né? É complicado, assim, a matemática. Só lembrando que a qualificação da Thaís não aconteceu ainda, então a gente vai saber se ela pode daqui a dias. Eu tenho tentado discutir essas questões. Se vai poder ou não. A gente tá tentando, né, Thaís? Colocar essas discussões. Mas eu acho que, assim, apesar dessa experiência, que foi bem difícil para a Thaís no começo, né? De constatar uma certa ausência, um certo silenciamento, né? Vamos dizer, um certo silêncio, na verdade, né? Em relação a essas discussões, me parece que tem surgido muitas pesquisas que talvez não utilizem a noção de interseccionalidade, né? Mas que perpassam ali temáticas que interessam, né, as discussões do que a gente vem entendendo como interseccionalidade, né? Eu acho importante dizer também, João, que eu fiz a proposta para a Thaís, né, para tratar com a questão, para abordar as problemáticas que ela queria por meio da interseccionalidade, mas eu considero, e eu sempre falo isso, que a Thaís é a especialista, né, em interseccionalidade. E
ela tem, né, a interseccionalidade. A Thaís também tem as suas especificidades, né? E as suas variações, todos nós. Mas eu tenho entendido, e depois a Thaís fala como é que ela entende, mas eu tenho entendido a interseccionalidade por uma perspectiva que ela pode ter, né, diversas abordagens, né? Em que sentido? Eu já vi autores que dão uma perspectiva um pouco mais crítica, né? No sentido dos estudos críticos, né? Uma perspectiva mais crítica para a interseccionalidade, tomando ali muitas de empréstimos, uma base mais marxista, muitas vezes, para tratar desses assuntos. Já tem outras perspectivas de interseccionalidade que trabalham muito mais numa perspectiva que a gente pode, talvez, deduzir, poderia chamar até mais contemporâneas, né? Que olham o que a gente pode chamar de marcadores sociais, né? Então, que podem ser as questões de raça, de gênero, de espaço, né, território, de classe também, né? Todos esses marcadores que fazem, né, as pessoas ocuparem determinados espaços, né, serem e agirem de determinadas formas no mundo, né? A gente pode dizer assim. E nesse sentido, muitas vezes, algumas perspectivas podem, né, interpretar a interseccionalidade como um conjunto ali, né, de eixos, o que a gente pode chamar de eixos de opressão, né? Enquanto se a gente for pensar, no meu entendimento, que a interseccionalidade ela tenta entender como é que esses marcadores sociais, né, elas atravessam as pessoas, né? E aí a gente poderia pensar, atravessam o sujeito e fazem com que ele se constitua no mundo, também pode ser, né? Tem alguns desafios em relação a isso, mas também pode ser analisado por meio, né, dessa ferramenta que é a interseccionalidade, né? Eu, pelo menos, tenho entendido dessa forma. E eu acho que tem bastante potência nesse sentido. Porque quando a gente pensa nesses marcadores sociais, uma coisa é a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que tem um marcador de sexualidade, por exemplo, né? Desculpa. De raça, né? Num espaço urbano, né? Outra coisa é a gente pensar como é que essa mesma pessoa ela tem, né, que se constituir num espaço rural, que muitas vezes é muito mais conservador, né? Que as questões de classe afetam diferentemente, né? Então, assim, esses marcadores sociais, eles não são eles não atingem a todos, né? A todas as pessoas da mesma forma. Então, eu até poderia tomar uma ideia emprestada ali do Foucault, né? Que são esses... Esqueci o termo que ele usa, mas são as forças oblíquas, né? De constituição, né? Não é necessariamente opressora, né? Na minha concepção. E não é de cima para baixo, né? A gente tem ali as formas de constituição que elas vão se encaixando. Tem as formas de resistência, tem tudo, né? E tem marcadores sociais que em determinados espaços têm maior capacidade de constituir esse sujeito do que em outros espaços, por exemplo. Eu acho que o espaço é um exemplo bastante simples para a gente entender, né? Então, essa é uma interpretação que eu tenho dado para a questão da interseccionalidade, né? Como esses marcadores sociais, eles agem muitas formas, muitas vezes sobrepondo, entrando em atrito, né? Se conflitando muitas vezes, e
né, agindo ali sobre a constituição das pessoas, e muitas vezes de forma violenta também, né? Muitas vezes, sabemos que muitas vezes de forma violenta, mas muitas vezes também proporcionando espaços de resistência, criação de coletivos, né? E outras tantas formas de se organizar para combater essas opressões, né? Bom, eu vou parar por aqui, mas uma outra questão que eu queria falar depois é como é que a matemática, o que a matemática tem a ver com tudo isso, né? Mas isso aí eu comento depois. O que você acha disso, Thaisa? Bom, para mim, a primeira coisa que eu queria falar assim, sobre a interseccionalidade é que quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente não pensa nesses marcadores sociais de formas a se somar, né? Então, não é eu ser mulher, mais eu ser negra, mais eu ser de determinada religião e tal. Não é a questão de somatória de marcadores, né? É como esses marcadores se intersectam, se entrecruzam. Tem algumas autoras que usam a ideia de avenidas identitárias, outras utilizam a ideia de encruzilhada, como que essas questões se intersectam e faz com que determinados sujeitos experienciem o mundo, né? Vivem o mundo, né? Então, para mim, para mim a interseccionalidade é isso, é um modo de ver o mundo, de ver, experienciar o mundo, né? Porque não tem como você, dependendo dos marcadores que você carrega, não tem como você se distanciar deles e, de certa forma, tirar eles para que você experiencie o mundo, né? Porque você ser uma mulher negra, um exemplo, dentro da sociedade, diz muito sobre como você vai viver nela, entendeu? Independente da classe social que você viva ou não. Se você é uma mulher negra rica, muito bem, de uma classe média alta, a questão de raça e de ser mulher ainda vai perpassar a sua vida, independente de você estar numa posição boa, assim, né? Pensando no financeiro. Então, para mim, interseccionalidade é isso. Na pesquisa, eu tenho utilizado 3 autoras, assim, para me ajudar a conversar sobre interseccionalidade, que, de certa forma, elas conversam muito entre si, né, sobre o que é interseccionalidade. São 3 autoras da uma perspectiva mais crítica, assim, de como elas têm entendido a interseccionalidade, que é Kimberly Crenshaw, que é uma das mulheres que cunhou o termo, apesar de, né, ela própria mesmo diz, né, e as autoras têm estudado agora, que apesar dela ter cunhado o termo, outras mulheres, outras intelectuais já tinham utilizado o conceito de interseccionalidade sem falar o nome interseccionalidade, né? A própria Angela Davis, no Mulheres, Raça e Classe, que é um livro dela, ela trabalha com interseccionalidade, com 3 marcadores, que é gênero, raça e classe, né? Mas sem utilizar o conceito de interseccionalidade. Aqui no Brasil, a Lélia Gonzalez também abordou muito a questão de interseccionalidade quando ela discutia o papel da mulher na sociedade brasileira, né? O papel da mulher e o papel da mulher negra na sociedade brasileira. Então, ela também aborda o conceito de interseccionalidade. Mas as autoras que eu tenho utilizado é a Kimberly, que cunhou o termo, assim, falou, olha, todas essas questões que vocês estão discutindo aí de maneira cruzada, assim, né, para não falar ainda o termo interseccionalidade, eu entendo por interseccionalidade, né. Eu tenho utilizado também a Patrícia Hill Collins, que é uma das mulheres na contemporaneidade que tem dado continuidade, né, nos trabalhos da Kimberly, que trabalha o conceito de interseccionalidade, né, junto com a Sirma Build, discute o conceito de interseccionalidade mais uma perspectiva contemporânea, assim, né, do que elas têm entendido, e ela utiliza muito a ideia de avenidas identitárias, né, para discutir o conceito de interseccionalidade. Ela dá até a ideia das avenidas mesmo, como se você estivesse numa rua, e aí tem algumas ruas que você precisa cruzar, outras que você pode desviar, assim, né, então ela aborda muito nessa perspectiva bem didática, assim, de como que a gente pode entender se você é mulher, se você é negra, se você é mulher periférica, tal, tem essas avenidas, elas vão se cruzando e você vai experienciando o mundo, né? E uma das intelectuais brasileiras que eu tenho utilizado é a Carla Cotirene, que é uma mulher das ciências sociais, se eu não me engano, que discute interseccionalidade aqui na perspectiva nossa, né, do nosso contexto brasileiro, né? Então, e ela utiliza a ideia, né, ela é de religião de matriz africana, uma mulher baiana, e ela faz uma analogia com o conceito de interseccionalidade com as encruzilhadas, né?
que é mais ou menos a ideia, eu acho que é uma releitura das avenidas identitárias que a Patrícia Hill Collins traz, e ela traz uma perspectiva mais brasileira, assim, para a gente, né? Mais interseccionando com a questão da religião de matriz africana. É esse modo que eu tenho entendido, assim, o conceito de interseccionalidade, né? Uma maneira de como que nós, todos, né? Geralmente a gente tem a ideia de que o conceito de interseccionalidade é um conceito que o feminismo negro tem utilizado muito, tem se apropriado muito dele para fazer uma leitura do mundo, ainda mais para as mulheres negras aí, né? Mulheres negras, mulheres trans, né? Que abordam a questão de interseccionalidade, né? De como que as pessoas podem experienciar o mundo, né? Como que elas vivem o mundo a partir desses marcadores, né? De que forma esses marcadores atravessam a vida delas de maneira interseccional, né? Então, o conceito de interseccionalidade também pode ser visto por mulheres brancas, de classe média, classe alta. A diferença é que a intersecção desses marcadores não afeta muito a vida delas, né? Elas são mulheres brancas, um exemplo, né? Mulher branca, rica, enfim, sulista, vamos pensar assim, numa questão, não perpassa muito. Se ela vê essas questões interseccional, não faz muita diferença para ela, assim, né? Como ela vai experienciar o mundo, assim, né? Ela não vai ser excluída de determinados espaços, ela não vai ser privada de algumas experiências por conta dos seus marcadores, entendeu? Então, por isso que o movimento feminista não tem utilizado tanto o conceito de interseccionalidade, e o feminismo negro tem se apropriado muito do conceito de interseccionalidade, né? Porque são as mulheres negras que, a partir dos seus marcadores sociais interseccionados, elas conseguem experienciar o mundo, elas vivem o mundo de outra forma, né? Porque quando você intersecciona esses marcadores, elas são privadas de determinado espaço, elas são proibidas de ocupar determinados cargos, serviços, enfim, né, de certa forma. Então, é assim que eu tenho entendido o conceito de interseccionalidade, né? É assim que eu tenho trazido o conceito de interseccionalidade na dissertação, né? Numa perspectiva mais crítica, né? De como que esses marcadores, no caso, eu trabalho com professoras negras que atuam no curso de licenciatura em matemática, né? Como que esses marcadores perpassam o processo de formação dessas mulheres, né? Então, eu não sei se eu falei sobre o que eu entendo de interseccionalidade, mas é assim que eu tenho entendido segundo algumas autoras, né? Então, é a minha leitura que eu tenho feito da interseccionalidade a partir da Kimberly Crenshaw, a partir da Carla Cotirene, a partir da Patrícia Hill Collins, que tem me ajudado nessa caminhada, a entender um pouco como a gente pode utilizar, né, o conceito de interseccionalidade. Né? Agora, como a Thaís falou, então, agora, Thaís, como a gente faz mestrado em educação matemática, defina aí em 3 linhas o que é interseccionalidade. Brincadeira, tá? Ai. Mas assim, João, eu acho que uma coisa bacana, você está falando, defina, né? Porque às vezes a gente precisa definir alguma coisa que a gente não tem acesso, né? Também. Que a gente não passa, né? Sim. E aí, enquanto a Thaís estava falando, eu pensei, né? Como as questões, esses eixos de opressão que acabam sendo ali discutidos na interseccionalidade, como eles também são contingentes, né? Então, um exemplo que eu vi essa semana, por exemplo, igual a Thaís está falando, uma pessoa de uma determinada região do Brasil, com determinada tonalidade de pele, né? Ela tem certas passabilidades, né? Que outra pessoa de outra determinada região do Brasil, de outra tonalidade de pele, talvez até de outro gênero, enfim, não teria. Mas eu não sei se vocês viram essa semana a brasileira em Portugal, né? Que foi xingada de horrível. Suja. Não lembro qual. Ela foi xingada, né? Ela foi lá no aeroporto, ela foi completamente, ela foi humilhada, né? Foi, enfim. Eu não sei, eu não vi nenhuma foto dessa mulher, não sei se ela é branca, eu sei que ela é uma mulher, né? Que dá para ouvir a voz dela, mas eu não sei. Mas não me surpreenderia se ela fosse uma mulher branca, né? Também passando por aquilo.
Mas qual é o marcador, né? Qual é o marcador ali, né? Como é que é? Que não dá para confundir, né? Inconfundível. O sotaque, né? O sotaque já denuncia que ela fala um português que não é o português, né? Original ali, né? Então, ela foi novamente, eu não sei como é essa mulher, mas ela pode ser branca, mas o marcador ali que estava né, presente naquele ato de agressão que ela sofreu é um marcador da. Primeiro, assim, ela foi um ataque xenofóbico, né? Mas é um marcador da nacionalidade dela, né? Então, ela talvez, né? Pode ser que ela seja uma pessoa que no Brasil, né, essas questões ela não estavam ali, né, na possibilidade de experiências que ela teria acesso, né? A ofensa gratuita, a humilhação, né? Desnecessária e desmedida também, né? Talvez você espera ser xingada no trânsito, sei lá, né? Enfim, e ainda por ser mulher também, né? Tem sempre essa questão. Mas você não espera que talvez no espaço você seja mandada voltar para sua casa, né? Vai embora daqui do meu país, né? Enfim, eu acho que as pessoas em geral, e pelo que ela relata, ela não esperava isso, mas como é contingente, né? Como é dinâmico, ela passou por essa situação, né? E já ouvi vários relatos de pessoas que aqui, né, são tidas como pessoas de uma classe social mais elevada, de um tom de pele com mais passabilidade, e aí chega num espaço e já tem a tarde aqui, né, brasileiro, e aí sofre xenofobia, né? Só para contextualizar, Vanessa, desculpa te interromper, mas ela não quis ser identificada brasileira. E aí, eu estava lendo nessa reportagem, inclusive, também, pesquisei aqui enquanto você estava falando, e aí tiveram pessoas que falaram para ela, mas por que você não bateu nela? Mas por que você não fez alguma coisa nela? E assim, ela falou, eu não tive reação. Sim. E ela estava, sei lá, né, sofrendo ali um ataque puro de xenofobia ali, de graça, né, por nada. Exatamente. E eu acho que uma questão que a Thaís nos provoca é pensar o que a matemática tem a ver com tudo isso, né? Sim. Que é... porque, assim, a gente tem uma compreensão... Eu acho que a Thaís tocou um ponto muito interessante na fala dela, né? Falando da própria experiência dela na graduação, tão demandada ali em passar em análise, sei lá. Sim. Né? O C3 da vida, né? Qual era a sua meta de vida na graduação? Passar em análise real, né? É isso que o licenciando em matemática deseja com todas as suas forças, né? Álgebra, estrutura algébrica, nem sei como é que tá na grade agora o nome, mas enfim, esse é o sonho de qualquer pessoa que passa pela licenciatura bacharelada em matemática, né? E aí parece que essas questões, né, eram menores para a Thaís. Ela estava ocupada demais, né? Ocupada demais, tentando ali aprender um tipo de conhecimento que estava sugando, né, as energias de reação dela, talvez também, né? Porque em alguns momentos ela já me relatou, acho que ela falou aqui um pouco também, como que ela hoje, né? Mas isso também sempre acontece, acho que com todo mundo, né? Comigo já aconteceu. A gente percebe a agressão, o abuso do outro um tempo depois. É que nem essa pessoa, né? Essa mulher, ela ficou assim, você fala, não é possível, né? E aí você volta para casa refletindo, rememorando, né? E você fala, foi um assédio, né? Foi. Mas enfim, às vezes a gente não tá
nem preparado psicologicamente, né, para reagir e nem e é completamente surpreendido, né, no contexto da universidade, né, Thaís? Você está num espaço absolutamente, digamos, né, que em tese é um espaço de compartilhamento de conhecimento, de pessoas que estão interessadas em discutir coisas, né, num nível acadêmico. Então... Diverso, né? Um espaço diverso. Um espaço que se denomina como diverso. Exatamente. E aí, né, a gente superestima esse espaço, a gente não está preparado para as agressões que vêm desses espaços, de pessoas altamente qualificadas, muitas vezes, né? Enfim. Mas eu acho que, talvez, se eu pudesse falar alguma coisa, acho que em relação a isso, né, do papel da matemática, é também abrir espaço para essas discussões, para a gente ver como também na matemática, que é num campo de conhecimento supostamente neutro, né, a gente está sendo atravessado o tempo todo por essas agressões, né? Essas violências que nos atravessam. O João pediu para definir, né, o conceito de interseccionalidade. Não, eu tava brincando, tá? Fica tranquilo. Não vou definir. Eu tentei pensar. Mas eu acho que não tem como definir o conceito de interseccionalidade assim, sabe? Porque eu vivi o conceito de interseccionalidade sem saber sobre o conceito de interseccionalidade até final de 2021, e creio que você também viveu o conceito de interseccionalidade, a Vanessa também, sem a gente falar do conceito de interseccionalidade, né? Então, para mim, para além de definir o que é o conceito de interseccionalidade, muito matemático assim, né? Querer uma definição e tal, para referenciar em todos os lugares, geralmente é a nossa preocupação, né? A gente vive o conceito de interseccionalidade, né? Então, o movimento feminista negro sempre fala nesse sentido, né? Para além da teoria, né? O conceito de interseccionalidade não é um conceito teórico da academia, é um conceito da vida, assim, do experienciar dessas pessoas que perpassam os marcadores, né? Então, é uma das questões que o movimento tem criticado bastante, né? Que o conceito tem sido muito utilizado pela academia, além de vivenciar ele, né? Para além disso, né? Sem olhar para ele a fundo, assim, né? Como que ele é no real, assim, na vida das pessoas, né? Muitas vezes pessoas têm usado o conceito de interseccionalidade e olhado só para a raça, né? Fazendo trabalhos, olhando o conceito de interseccionalidade e olhando só para a raça. E isso não é você olhar o conceito de interseccionalidade, né? Porque das 3 autoras que eu utilizo, fala, se você vai trabalhar com o conceito de interseccionalidade, gênero, raça e classe não pode ficar de fora. Não tem como você olhar para essas mulheres sem... Não que eles sejam mais importantes, mas eles são os 3 que estruturam a sociedade, né? Então, sem eles, você não tem como você utilizar o conceito de interseccionalidade. Você pode utilizar outros que aí vão interseccionando e vão fazendo com que as pessoas experienciem o mundo, como a sexualidade, como a religião, como o território, que são os marcadores que, interseccionado com esses 3, fazem com que as outras pessoas perpassam ali, né, a sociedade, enfim, experienciam as questões da sociedade de outra maneira, né? Então, essa é uma das questões que eu tenho visto bastante, assim, que elas têm discutido bastante, mesmo assim, o conceito de interseccionalidade nesse sentido da academia, né? Como que a academia tem se apropriado de um conceito, e a academia se apropria muito bem disso, né? Já tem bastante trabalho. Se a gente for pegar, quando eu fiz a revisão de literatura e coloquei só interseccionalidade, apareceu mais de 500 trabalhos utilizando o conceito de interseccionalidade dentro da academia. Óbvio que não era todos da matemática, né? Era das áreas de humanas, mas a academia tem se apropriado e tem trabalhado muito bem com o conceito, né? Mas o que o feminismo negro tem feito um movimento é de trazer esse conceito para a sociedade em si, né? Para viver na sociedade em si. Porque você pediu para definir, se eu definir para você o conceito de interseccionalidade, eu estou indo contra o meu movimento, assim, que eu tenho acreditado,
e entrando muito no que a academia tem pedido para mim, que é definir o que é interseccionalidade, porque a partir dessa definição eu consigo produzir artigos, eu produzo uma dissertação, produzo uma tese. E para mim o conceito de interseccionalidade é mais no experienciar, entendeu? A minha mãe vive o conceito de interseccionalidade todo dia sem saber o que é interseccionalidade, sem saber que existe o conceito de interseccionalidade e tem outras pessoas que definem a experiência dela, entendeu? Então, é complicado definir assim o conceito para mim, justamente por isso, porque eu vivo o conceito sem definir ele, entendeu? Definir a partir do que a Vanessa me apresentou ele, né? Porque eu já vivi o conceito antes. Acho que, de certa forma, todo mundo vive o conceito de interseccionalidade. Só não para definir ele na sua vida, né? Então, é mais ou menos nesse sentido assim, que eu queria te falar sobre definir. Não, essa questão, né, Thaís e Vanessa, do que a matemática ela tem a ver com isso, né? Na minha perspectiva, a gente está vivenciando esses assuntos, a gente está vivenciando essas situações dentro de um curso de licenciatura em matemática. Agora, no caso, a gente está vivenciando no curso de pós-graduação em educação matemática. Então, só da gente estar discutindo esses temas e falando sobre essas pautas dentro desse ambiente já é um movimento de a matemática estar discutindo. Porque, querendo ou não, nós somos professores e professoras de matemática. Então, a gente está ali e é importante, porque aconteceu com a gente durante a graduação, aconteceu com a gente durante a pós-graduação, e acontece até hoje. Eu mesmo já tive algumas situações na graduação, e quando eu entrevistei também a pessoa do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, né, essa pessoa contou também situações, a Thaís relatou situações agora também, acredito que a Vanessa também tenha passado por situações. Todos nós passamos por situações dentro da academia, né? E aí eu acho que entra nessa questão, né? E nunca tá isolado. Nunca, porque isso a gente vai percebendo ao longo do tempo. Porque a questão é muito mais embaixo no quesito de você for olhar só para a sexualidade, por exemplo, você vai olhar só para a sexualidade, mas daí tem um fator externo que interfere nisso. E aí tem outras coisas que também interferem. E aí entra também naquela questão que a Thaís falou de não querer ir somando, né? Que era uma das coisas que eu ia perguntar para vocês, é que tem algumas pessoas que veem esse movimento da interseccionalidade como um movimento de somatórias. Um movimento de, ela é mulher, ela é negra e ela é lésbica, por exemplo. Então, tem esses 3 fatores e eles ali estão juntos. E aí, pela fala de vocês, né, e pelo que eu também observo, não são ela é isso, ela é aquilo. Ela é mulher e as questões de raça interferem na vida dela, as questões da sexualidade dela também interferem na vida dela de uma maneira, e aí a maneira como isso é sentido por ela é de um jeito, e sentido por outra pessoa é de outro. Então, sim, é bem isso, né? Se eu só fosse você, Thaís, eu mandava esse podcast para a banca. Daí isso já ia ser aprovado. Eu falei tudo sobre esse capítulo da parte lá da apresentação, não vou falar, Vanessa. Link para o podcast. Aí clica, fala. Agora vamos falar sobre as coisas. Mas esse negócio de somatória é o que mais as pessoas têm confundido, assim, né, o conceito, né? Que é totalmente... Se a pessoa entende o conceito de interseccionalidade a partir da ideia de somatória, é que ela não entendeu nada do conceito de interseccionalidade. Ela precisa voltar desde o começo e fazer as leituras totalmente novamente, né? Porque a primeira coisa que os livros começam geralmente assim, né? Não é a ideia de somatória. Ponto. Não tem nada a ver com isso. É a ideia de como que essas questões interseccionam, né? Uma das questões que você falou, que na sua monografia você deixou de produzir, olhar para questões de raça, né? E aí é uma das questões que o conceito de interseccionalidade nos diz, né? Para a gente não produzir esse tipo de violência, né? Porque às vezes a gente vai produzir uma dissertação, uma tese, enfim, um artigo, e foca muito num eixo, num marcador, né?
E às vezes aquele marcador não traz tanta experiência para a pessoa quanto os outros que ela perpassa. E você focar num marcador é um processo de violência gigantesco, né? Quando eu fui fazer a produção de dados da dissertação, eu queria muito que elas falassem sobre a matemática, porque para mim, falar sobre ser professor de matemática era muito importante. Se eu tivesse feito, eu preparei um roteiro semi-estruturado, né? Só com questões para direcionar ali o que eu queria, enfim, para que elas pudessem falar, não no sentido de pergunta e resposta, mas que elas pudessem conversar comigo sobre o processo de formação delas, né? Se eu tivesse pensado em direcionar essas questões voltada muito para matemática, elas não teriam me falado as N questões que ela falou sobre questões de raça, né? Eu entrevistei 4 mulheres e elas falaram muito sobre a questão de raça, que a matemática ficou assim em segundo plano, porque para elas era mais importante falar sobre questões de gênero, de raça, de classe, de território, do que falar da matemática em si, entendeu? Porque a matemática é o quê? A matemática é minha formação, pronto. Não tem muito que eu falar sobre a matemática. Agora, se você... Agora, quando eu falei, não, fale um pouco sobre as questões que você vivenciou e tal, elas tinham muita coisa para falar. Né? Quando eu fui, geralmente a gente faz uma primeira entrevista de teste, assim, né? A primeira entrevista que eu fiz com as professoras, eu ainda falei, não, mas e a matemática? Como que você escolheu o curso de matemática e tal? Por que você escolheu essa área e não outra e tal, durante a conversa, né? E elas, não, eu escolhi porque eu era boa em matemática, mas quando eu sofri racismo pela minha sogra, cara, isso para mim foi chocante. Então, para mim, eu queria muito a matemática, elas queriam falar sobre outras coisas, entendeu? Então, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas é uma das questões para falar que a gente focar. E aí é uma violência que a gente comete muito na sociedade como um todo, né? Não estou falando que você cometeu essa violência, enfim, na produção da monografia, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que a gente deixar de olhar para o sujeito, usando a questão do Foucault aí, que a Vanessa tem me influenciado. Se a gente for olhar para o sujeito sem levar em consideração os marcadores que perpassam a vida deles e delas, enfim, como um todo, é um processo de violência muito grande, assim, né? Você está apagando algumas identidades dessas pessoas para focar em outras, né? Então, e é totalmente ao contrário, totalmente que o conceito de interseccionalidade vai contra, né? Não é você focar em um e falar esse é melhor que esse ou aquele é melhor que aquele. Não, é como que eles juntos, eles em conjunto, interseccionado, operam na vida daquela pessoa, entendeu? Enfim. Exatamente, Thaís. Na minha monografia, eu faço exatamente isso que você falou. Eu começo ela pensando, questões de sexualidade, é isso que vai ter. E aí quando eu começo a entrevista com a pessoa que colaborou comigo, a questão de sexualidade, as questões de preconceito e bullying que essa pessoa sofreu, elas não aparecem tanto assim, tão explícitas, quanto as questões racistas que ele sofreu, sabe? Então, assim, as questões do racismo ali na minha monografia apareceram muito. E aí eram questões que eu não estava preparado para discutir. Uhum. E também questões sociais, questões financeiras, de classe, questões de classe social. Eu também não sabia discutir, eu não sabia que ia aparecer ali. Então eu tive que olhar, eu tive que falar, eu não vou fazer. Eu utilizei, diferente de você, eu utilizei um roteiro de imagens. E aí eu não ia poder chegar nessa pessoa e falar assim, tá, mas e aí a questão de sexualidade? E a matemática? Já chegaram em mim e falaram, cadê a matemática do seu trabalho? E eu fiquei sempre, né? Sempre. Acho que é o cotidiano da vida do pós-graduando. Mas daí teve essas questões, né? E por isso, inclusive, que no mestrado agora, eu estou querendo trabalhar com a questão da interseccionalidade também. Porque na monografia, né, eu percebi que trabalhar com uma temática, com um marcador social em específico, não dá certo, não vai adiantar e não é legal. Porque é exatamente o que você falou, é como se eu estivesse me colocando no lugar de apagar a existência daquela pessoa, de eu não ter olhado para isso. E aí, quando eu acho
acho assim, legal entre aspas, tá, gente? Mas eu acho legal quando ele fala pra gente, que ele fala, eu sou preto, eu sou pobre e eu sou professor de matemática. Então, assim, isso foi tão impactante para mim na fala dele, porque ele não fala, ele fala que ele é gay também, mas assim, sabe, essas outras coisas que ele falou não estavam ali no que eu tinha preparado. E aí é uma fala muito marcante dele, que traz essas questões, as questões de interseccionalidade, inclusive. Você vê que ali no relato dele tem relato de. No relato, por exemplo, de homofobia que ele passa, tem o relato do racismo, e tem o relato da classe social, e tem todos esses marcadores ali juntos sendo utilizados para menosprezar ele. Então, esse foi inclusive o título que eu dei para minha monografia, que ele fala que ele é preto, pobre, gay, professor de matemática. Porque eu acho que quando ele se denomina dessa forma, ele está mostrando para mim, ele está falando para mim, João, eu sou isso e eu também sou isso e eu sou atravessado por todas essas coisas que eu estou te falando. E aí ele, pelo menos essa foi a minha percepção, né? De que ele olha para mim e ele fala: eu sei que você quer trabalhar com o tema de sexualidade e a matemática, mas eu quero te trazer para discutir outras pautas também, quero te abrir para essas pautas. E aí esse é um movimento muito interessante, porque abre brecha para você olhar uma outra perspectiva. Eu mesmo sou um homem branco, eu sou homossexual e tudo mais, mas eu sou um homem branco, então eu nunca ia entender como é estar no lugar dele. Eu nunca ia entender como é passar pelas coisas que ele passou. Mas o que eu posso entender e o que eu posso ver é o que ele me fala sobre isso, né? E aí a minha monografia é bastante especial para mim por conta disso, porque eu junto dele ali, né, nós tivemos essa conversa e nós abrimos espaço para essa discussão dentro ali do Instituto de Matemática da UFMS, que é um lugar bem é um lugar bem excludente e propagador de silenciamento. Você acabou de se condenar com a sua banca, tá, Thaís? Ué? Você vai mandar o podcast para a banca, você acabou de falar que é um lugar excludente. Ué, mas o curso de licenciatura curso de licenciatura em matemática é complicado. Complicadíssimo. Não tem como eu mentir, não tem como eu produzir uma monografia falando tudo que eu passei dentro do curso, chegar no final, não, é um curso ótimo, é um espaço super acolhedor, sendo que na monografia eu falei tudo ao contrário. A UFMS é nota 10, Thaís. Ai, nem vamos falar isso. Para quem não tá vendo, abre aspas, é nota 10, fecha aspas. Bom, mas olha, uma coisa que vocês falaram é assim, que as pessoas ficam perguntando cadê a matemática da pesquisa de vocês, né? Uai, mas não dizem que a matemática está em tudo? Sim. Não, e essa é a controvérsia, né? Só nesse lugar que ela não está. Só na hora de falar assuntos que ela se isenta, tem se isentado, né? Assim, sendo que a própria Constituição do que a gente entende hoje para matemática escolar, ela é bastante excludente, né? Tem várias pesquisas mostrando como essa produção ela advém de um tipo de corpo, vamos dizer assim, né? E os próprios matemáticos, né, que são sempre os que recebem aí as menções de criadores, né, de conceitos, né, enfim, dentro do campo, né, então é um campo na sua própria Constituição ali que já tem os marcadores, né, bem definidos, né, e talvez nós três aqui não tenhamos o perfil ideal do que seria uma pessoa para realizar a matemática, né? Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que sempre pensar. E
eu acho que uma questão é como é que isso entra, por exemplo, na escola, né? Na sala de aula de matemática. Tem o Alan, o professor Alan, que é Manuel, né? Alan Manuel, que ele é da. Ele faz uma pesquisa, ele estava tentando, eu não sei como é que está o andamento agora, né? Mas ele é um professor que ele está atuando na educação básica e ele queria, a intenção dele era produzir uma pesquisa, intervenção ali, né, junto com os estudantes e as estudantes, para refletir sobre as questões de raça, por exemplo, dentro da escola, né? E eu acho que a minha sensação hoje é que a gente tem que pensar em como produzir um certo tipo de sensibilidade, entende? Nas pessoas que trabalham com matemática, né? Então, as pessoas que estão lá fazendo a docência em matemática, como produzir essa sensibilidade nelas? Acho que essa é a grande chave, né? Sim, com certeza. E como fazer isso, né? Essa é a pior, eu acho que é a tarefa mais difícil, assim, dentro da área da matemática, da educação matemática, né? Porque o, o ideal construído em torno da matemática, a narrativa construída em torno da matemática, de que ela não aborda essas questões, as pessoas internalizaram tanto isso que para provocar essa sensibilidade tem sido cada vez mais difícil, assim, né? E aí da onde surgem as questões que as pessoas perguntam: ah, mas não tem matemática no seu trabalho? Cadê a matemática no seu trabalho? E às vezes a pessoa fala: não, é da área da matemática pura e aplicada que está falando isso? Não, são pessoas da área da educação matemática, que está dentro do mesmo programa que você, que sabe do que você está discutindo, tem discutido outras questões, discutido questões que envolvem questões sociais e faz esses questionamentos, entendeu? Então, às vezes a gente tem um mito, né? Que a área tem sempre essa rivalidade, né? A pura aplicada com uma briga, né? Assim, a educação nem é lembrada, né? Só a pura e aplicada. A pura e aplicada. E o pessoal e tem esse entendimento, né, que o pessoal da educação matemática está mais aberto para essas discussões, que estão mais sensíveis para dialogar com questões como de raça, questões sociais, enfim. A gente entra dentro de um programa e você vê um professor perguntar para você: cadê a matemática no seu trabalho? Você percebe que é o discurso que a matemática propaga e que tem sido muito bem propagado, muito bem ensinado em todos os lugares, tem surtido efeito, e que é muito difícil você tentar desconstruir isso na pessoa, né? Como que você vai sensibilizar a pessoa a tal ponto dela começar a enxergar que a matemática está em tudo, né? Entre aspas, né? Inclusive nessas questões, né? Que ela atravessa essas questões, né? Enfim, é bem difícil essa questão, né? De sensibilizar os outros Não, e essa questão, né, Thaís, inclusive, ela é uma questão que violenta, né, a gente. Se chegar numa pessoa e você perguntar: cadê a matemática da sua pesquisa? A pessoa está pesquisando ali. Então, assim, você eu não sei falar. Deslegitimiza, eu acho que fala. Você faz isso com a pesquisa da pessoa. Então, assim, são situações que são terríveis de acontecer. Comigo já aconteceu aqui na UFMS de eu estar apresentando um evento e um professor de matemática chegar e perguntar: o que eu vou fazer com esse seu trabalho aí na matemática, né? Eu falei: mas me diz você. Eu falei: como é que você acha que dá para ver isso? Eu falei: porque se não tivesse a ver, eu não ia estar aqui apresentando um trabalho. Eu não ia estar aqui apresentando esse trabalho para você agora. E aí, é todo o movimento, né, que a gente sente a necessidade de explicar e de defender por que esse trabalho ele é ali da área da matemática. É todo, eu não sei se vocês também sentem isso, mas assim, eu sentia muito na graduação que eu tinha que me provar ali, que eu tinha que provar que meu trabalho era. E aí a palavra matemática tinha que aparecer. E aí a Fernanda, que é a minha orientadora, falava: não vai aparecer às vezes, João, e tá tudo bem. Então, assim, a gente volta naquela discussão, né, de que qual assunto que a pessoa que está colaborando com a gente quer que a gente receba. Qual assunto que essa pessoa quer que seja discutido, né?
Sim, esse negócio da matemática no meu trabalho, eu discutia muito isso com a Vanessa. Mas a matemática não vai aparecer, não tem que ter a matemática, cadê a matemática? As pessoas falavam tanto isso da matemática no meu trabalho que eu ficava, chegou um momento que, quando eu fui para as entrevistas, acho que era até por isso que eu queria muito que elas falassem da matemática. Porque essa é uma maneira de justificar por que meu trabalho estava dentro da área da educação matemática, né? E, enfim, é uma questão assim que não está muito bem sanada. Assim, eu sei que meu trabalho é da educação matemática, ok, mas se uma pessoa chegar em mim e falar, Thaís, cadê a matemática no seu trabalho? Eu não sei se eu consigo responder para a pessoa e tá, beleza, responder, entendeu? Às vezes eu tenho a sensação que eu vou meio que titubear, assim, né? Vou falar, meu Deus, se a pessoa está perguntando isso, é da área da educação matemática, eu fico meio confuso, assim, né? Eu não sei responder ainda essa pergunta, assim. Eu estou me preparando para a banca para ver como que eu vou responder isso. Espero que a banca não me faça essa pergunta, pelo amor de Deus, que eu não estou preparada para responder isso, né? Apesar claro que tá. Olha isso, tá falando bem, super. Mas eu quero a definição escrita na minha mesa até o final da noite, tá? Tô brincando. Eu não estou preparada para essa pergunta, né? Mas o MES me ajudou muito, né? A gente foi no evento internacional de Educação Matemática e Sociedade e me ajudou muito, assim. Teve a fala do professor Adailton. Eu não lembro o sobrenome dele, a Vanessa deve lembrar perfeitamente como que é o nome dele. O professor Adailton, e ele levou uma fala justamente sobre isso, né? Quando a gente pergunta cadê a matemática no nosso trabalho, ele falou assim, então por que você não devolve a questionamento perguntando de que matemática você está falando? De que matemática que você quer ver no meu trabalho? É a matemática da álgebra, dos cálculos, da análise? Se for essa matemática, você não vai ver mesmo no meu trabalho. Mas tem outras matemáticas, né? E aí entra na questão da matemática não ser uma só, né? Existem as matemáticas, né? Então, exatamente, algumas dessas matemáticas aparecem no meu trabalho. Não a que você espera, mas é a que eu dei conta de trabalhar nela, né? Então, quem mandou criar expectativa, né, Thaís? Bom, mas caminhando agora para o final, gente, eu queria saber, Thaís, se você quer comentar um pouquinho mais da sua dissertação. Ou não. Se você não quiser, tudo bem, a gente passa e vai. O que você quer saber da minha dissertação? Não defendida, não qualificada. Olha, o que você quiser contar, porque vai que, né? Vai que eu roubo sua dissertação, imagina. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não, mas eu queria só que você falasse um pouquinho mais de como foi para você produzir a sua dissertação até agora. Olha, primeiramente dar um aparato, né, do que eu tenho pesquisado, né? Eu tenho pesquisado como se deu e como que foi, né, o processo de formação de professoras negras de matemática, que são formadas tanto na licenciatura ou no bacharelado, mas que atuam no curso de licenciatura em matemática na modalidade presencial aqui no nosso estado, né, Mato Grosso do Sul. Então, eu quero saber, eu tenho tentado entender como que as questões sociais e as questões raciais perpassaram esses processos de formação, né? Porque a gente tem acreditado que o processo de formação não é único e estático, então, assim que ela terminou a graduação, acabou o processo de formação dela, né? Então, toda fala que uma professora pode ter, um podcast como esse é um processo de formação, né? Então, ele é ininterrupto, né? Contínuo sempre. Então, eu tento entender como que foi essas questões para elas, né? Como que foi perpassar e se elas perpassaram, né? Porque é uma expectativa minha que elas tenham perpassado essas questões. Mas, enfim, eu entrevistei 4 professoras que se autodeclararam pretas, 2 se declararam pretas e 2 se declararam pardas, né? E essa é uma das questões que antes eu ia trabalhar só com professoras pretas, né? E após estudar um pouco mais sobre o conceito de interseccionalidade, a gente percebeu que não tinha como deixar fora as mulheres pardas, porque quando a gente fala, segundo o IBGE, e como a gente tem entendido o movimento negro, quando a gente fala de mulheres negras, a gente está entendendo mulheres negras como as que se autodeclaram pardas e as que se autodeclaram pretas. Então, negra é a raça e o pardo e o preto são a tonalidade de como você se declara, só a tonalidade da sua pele. Então, por esse motivo, a gente tem trabalhado com mulheres negras e não com mulheres pardas. E aí eu mandei um formulário para elas, perguntando, mandei
perguntando como que elas se autodeclaravam e tal, até para me selecionar as mulheres pardas, né? E teve algumas que falaram, olha, essas questões de raça, se declarou parda e falou, essas questões de raça, para mim, não interferem em nada na minha vida, não... Para mim, tanto faz, eu nem sei, essa pergunta para mim não faz sentido. Então, eu tinha algumas respostas como essa, né? Então, as mulheres que respondiam, que eu coloquei, além delas se declararem como o IBGE classificariam elas, eu perguntei para elas como que elas se viam referente à questão de raça na sociedade, como as outras pessoas viam elas, né? E a partir dessas respostas foi que eu selecionei elas, né? Porque algumas, como eu já relatei, algumas falaram que nem sei por que você está fazendo essas questões, né? E as que discutiam mais um pouquinho referente à raça foram as pessoas que eu selecionei. Então, eu selecionei 4 professoras para me ajudar, né? Para a gente conversar e tentar produzir a dissertação, né? Então, no momento, eu estou para qualifico dia 29 de novembro. Se tudo der certo, a aprovação. Mas é isso que eu tenho tentado entender, né? Como que é o processo delas, né? Como que essas questões perpassaram a vida delas, né? Tenho utilizado o conceito de interseccionalidade, né? Não só o conceito de interseccionalidade eu tenho utilizado para me ajudar a elencar esses marcadores sociais, além de fazer uma análise. Ele me ajudou bastante a elencar esses marcadores ali. E tenho estudado a análise crítica do discurso para me ajudar a analisar discursos que são propagados na sociedade são tidos como universais, né? E como que esses discursos formam e constroem, reconstroem, né, a vida dessas pessoas, né? Então, é isso que eu tenho tentado discutir, assim, na dissertação, né? De modo geral. E a outra pergunta, eu esqueci o que você falou para falar da pesquisa e... Eu acho que era isso, a pesquisa mesmo. Tinha outra pergunta que eu não lembro. A Vanessa lembra? Eu também não lembro. Mas era isso. Você falou tudo. A Vanessa vai falar agora se eu falei tudo ou não. Eu só queria fazer um comentário que é assim, né? Por exemplo, quando a Thaís fala da matemática na dissertação dela, né? É uma questão que poderia ir para orientação, mas a gente vai fazer em público. Eita! Bombástico! Aí, ô João, coloca lá na chamada pro... Vou colocar o nome desse episódio assim: Vanessa expõe Thaís e faz reunião de orientação. Faz orientação pública. Mas eu acho, gente, que é uma dificuldade que a gente tem sempre quando a gente está pesquisando questões, principalmente que fogem ali dessa perspectiva de ensino-aprendizagem de matemática, né? Mas eu acho que a gente talvez... primeiro, assim, acho que a Thaís ela deu uma resposta, né? Que eu acho que resolve muito dessa questão, que é a gente pensar... Trouxe o Adailton, né? O Adailton Silva, aliás, tá? Eu sabia, lembrava do sobrenome dele. Brincadeira, mas eu fui pesquisar enquanto vocês falavam. Que é a gente pensar isso no plural, né? Eu estava até ontem numa aula de educação matemática, a gente estava discutindo etnomatemática, em que o próprio Beratan falava isso, né? O quanto a gente tem, assim, inquestionavelmente a gente tem outros tipos de matemática que foram produzidos pela humanidade e que resolveram enormemente os problemas de cada comunidade, de cada tempo, né? E às vezes com usos dessa matemática até mais sofisticados do que isso que a gente concebe, na verdade, como a matemática escolar, né? Como a matemática tradicional, acadêmica, que a gente acaba construindo o mundo que a gente tem hoje. Então, assim, primeiro que existem, né, matemáticas, e aí eu acho que é uma questão que resolve essa angústia de vocês. E a outra é que, assim, gente, a gente tem que inverter a pergunta, né? Por que é que a matemática não tem a ver com essas coisas, né? Por que é que por que a matemática não é um assunto que também está envolvido em questões de raça, classe, gênero, sexualidade, território, né?
Tem um artigo que eu estava lendo esses dias de um palestino, ele publicou no começo desse ano, né, antes dessa situação, e ele fala como, por exemplo, a Israel utilizava argumentos matemáticos, até matemáticos, né, de formação, para justificar e potencializar ainda mais as ações contra o povo palestino, né? Então, ali, eles calculavam a quantidade mínima de suprimento, por exemplo, que garantiria a vida, né? E diziam que isso era apoio ali para a população palestina, sendo que era milimetricamente calculado para que fosse o mínimo do mínimo do mínimo necessário, né? Para sobrevivência, mas para manter essa população em constante degradação, né? Enfim. Então, assim, essa matemática que a gente conhece na escola, ela também tem papéis e tem muitos trabalhos. Esse trabalho do Gerard é um trabalho que eu indico. Depois vocês, se vocês quiserem, eu posso mandar para o João, e o João pode colocar ali como na descrição do episódio para indicar. É um trabalho muito interessante, né? Que ele expõe efetivamente como a matemática, essa matemática, que é A, né, no singular, ela pode também ser usada para praticar racismo, né? Para praticar extermínio de uma população, né? Sim. Com seus argumentos, com suas, né, suas estratégias ali bastante cruéis, né? Em até certo sentido. Então, a pergunta que eu acho que tem que fazer, vocês têm que devolver quando fazem essas perguntas por que é que a matemática não está dentro dessas discussões, né? Por que é que a gente está se omitindo, né? Por que até agora a gente acha que tudo bem se omitir, né? Até quando você faz, a pessoa que faz esse tipo de indagação, ela acha que não é um assunto de matemática, né? Por que é que você acha que você não tem essa responsabilidade? Né? Você acha que está tudo bem no mundo? Né? Que as pessoas estão vivendo bem, com dignidade, né? Então, você acha que você não tem responsabilidade, né? Não estou responsabilizando o professor, não, tá, gente? Não é isso. Mas eu acho que para quem acha que é errado, a gente tem que realmente inverter essa questão, né? Tá tudo bem? Para matemática tá tudo bem? Então, ok, né? Para você que deve ser aquele homem branco, hétero, rico, não sei o quê, deve estar tudo bem, né? Então, talvez para você a gente não precisa discutir isso na matemática, né? Olha o calorzão aí, ó. Tá tudo bem com esse calorzão de 40 graus. Pois é. Ó, eu já anotei aqui isso que você falou para outro tema de podcast, que daí você já vem de novo com a gente e já comenta sobre isso também. Mas brincadeiras à parte, gente. Eu acho que eu vou finalizando então, tá? Muito obrigada pela participação de vocês duas. Agradeço muito a você, Vanessa. Agradeço muito a você, Thaís, também. Foi bastante importante, acredito que não só para mim, mas também para os nossos ouvintes, a discussão que a gente teve hoje. Eu não vou falar discussão, porque toda vez que eu falo discussão, o povo acha que a gente está brigando. Então, eu vou falar conversa. Eu falar discussão, todo mundo fala, mas você discutiu por quê? Então, a conversa que a gente teve foi bastante produtiva, eu acho. Só faltou a Thaís, eu acho, definir em 3 linhas o que é interseccionalidade. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado, tá? Pela participação. Eu, João Gabriel, agradeço e acredito que o Matemático Queer também agradece a presença de vocês. E, quem sabe, vocês voltarem novamente para participar, para discutir outros temas, se vocês quiserem. As portas do Matemático Queer e as portas aqui do meu espaço também estarão abertas para vocês. Então, obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisinha agora no final, sintam-se à vontade. Só agradecer ao João, ao Matemático Queer, ao Aguinaldo, por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo no Matemático Queer. Incrível, essencial e importantíssimo. Obrigada. Faço das minhas as palavras da Vanessa. Muito obrigada, João, a Vanessa, por ter me dado a oportunidade de discutir essas questões, o Matemático Queer por chamar a gente, e queria fazer um convite para vocês seguirem o Niemes nas redes sociais. A gente aceita, vocês podem participar também, sigam lá, a gente divulga que livro que a gente está estudando,
Vamos lá, vamos participar do Niemes. Muito bem lembrado. Eu também convido vocês a seguirem o Instagram do Matemática Queer e também seguir a gente no YouTube, no Spotify, para vocês ouvirem esse podcast, porque olha, esses assuntos são maravilhosos. Desejo sucesso para a Vanessa e sucesso para a Thaís também. E eu espero que você consiga entrar no doutorado, consiga defender. Agora não dá mais para você mandar o podcast para a banca, né? Porque detonou o FMS, mas tudo bem. A gente corta essa parte. Na dissertação eu também dou umas alfinetadas na UFMS. A gente corta também, a gente corta qualquer coisa para você não ser prejudicada. Mas muito obrigado, tá? Para vocês duas. Muito obrigada.